colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E comigo aqui para mais um papo bem descontraído, bem cheio de conteúdo, temos aqui o professor Dr. Helder. E aí? Tudo bem? Como é que tá? Como Tudo estamos certo? aí? Muito bom, animadíssimo, né? Olha o que a gente preparou aqui de bacana, Manão. A gente, para falar, claro, né, do que a gente vai falar, a gente não resistiu e trouxe muita coisa aqui para compartilhar com vocês. A pauta eu acho que está muito bacana. Sim, né? sim. Acho que a pauta está Fizemos muito com bacana. muito carinho. Muito. E pesquisamos bastante também. Sim. E vamos para mais um papo aí cheio de conteúdo então. Isso aí. Vamos embora. Pessoal, vamos lá. O tema de hoje, a gente já falou duas vezes sobre Star Wars, né? Isso aí. E a gente está até um pouco atrasado, eu acho, né? A ideia é um tema que a gente gosta pra caramba. E o pessoal que é fã gosta muito também, né? Quem escuta a gente, vê a gente também. Sim. Né? Sim. Então a gente vai continuar de onde a gente parou, né? Sim. Teve o primeiro episódio da trilogia clássica, que foi o New Hope, e depois a gente fez um episódio, claro, uma homenagem e muito bem estruturado sobre Darth Vader, porque é o grande personagem dos 6 primeiros episódios. Não à toa, né? Vocês já estão até vendo aqui, a gente fez questão de colocar qual sabre. A gente tem o sabre do Luke, esse aqui é o do Luke. Tá bom, mas é o herdado. É o herdado. É isso. É verdade. É isso que eu tô falando. Aqui é o herdado. Verdade. Então a gente tem um sabre aqui do Anakin Skywalker, que depois vai pro Luke Skywalker, né? Vai pro Luke Skywalker. E que vira o sabre perdido. E que vira o sabre perdido. Não vamos pular essa parte, vai. Depois a gente continua. Depois a gente fala dela. Depois a gente fala. Mas é um sabre, esse aqui é um sabre, né, onde o hilt, né, que eles chamam, é todo em metal, feito pela Hasbro. Essa é uma versão mais antiga, lá de 2009, então você coloca demais, a lâmina aqui, né, coloca na parte de trás aqui a parte das pilhas, para você, quando ligar, ele faz o barulho, né, de ligar e desligar do sabre. Se você bater, ele faz o barulho de batida. Eu gostei demais dessa base, viu? A base em si, porra, demais. É que aqui a gente não colocou porque não ia caber aqui. Exatamente. Helder. Mas você coloca justamente a lâmina. E é bonito, né? O logo. Pô, lindo demais. Tá, então, inclusive o sabre que o Luke perde, né? E volta misteriosamente no episódio 7, mas ele perde no episódio 5, no episódio do Império Contra-Ataca, quando ele luta justamente com o Darth Vader, né? Um sabre de... E que é a nossa conversa de hoje, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje. Já aproveitando, vai lá. Já que a gente tá falando de sabre, aqui sim a gente tem um sabre do Darth Vader. Coisa linda isso. Essa é uma versão recente que você compra, inclusive na... vamos fazer o seguinte, traz ele pra cá, ó, só pra você mostrar um pouco mais, pessoal. Olha que legal. Sabre do Darth Vader, mesma coisa, você coloca a lâmina nele, tá? Sim. Isso é uma versão que você compra na loja da Disney. E é só lá, né? É só lá. E é só lá, né? É só lá. É isso aí. Tá? Tem, inclusive na etiqueta aqui embaixo você tem produto licenciado da Disney. Mesma coisa, faz som, né? De ligar, desligar, de você mexer. A parte de batida, né? Mas uma versão mais recente que vem nessa embalagem diferente das antigas, ou dessa da Hasbro que a gente colocou aqui. Lindo demais. Muito bom, Arão. Então vamos lá. Enfim, já só porque a gente acabou falando da questão dos sabres. Mas vamos lá, Helder. Para a gente continuar de onde a gente parou, né? Me fala um pouquinho, né? Vamos relembrar um pouquinho para os nossos ouvintes aonde a gente parou na questão do New Hope. Legal. Que aí, qual que é a ideia? A ideia é a gente mostrar, tivemos um filme que fez um super de um sucesso, né? Inaugurou Star Wars, né? Arrebentou. E criou, né, essa mitologia que foi a mitologia do século. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que uma criação cultura pop, né? Eu tô dizendo, de uma cultura pop. E contemporâneo, né? Sim. Se a gente pensar assim, mano, claro que não é o tema do nosso papo de hoje, mas assim, eu só vejo uma outra franquia
equivalente. Equivalente, eu acho que dá para colocar como equivalente. Eu quero ver o que vem por aí. Vamos lá. Harry Potter. Eu acho que no sentido de criar um universo, uma mitologia e construir uma legião de fãs. Sim. Né? Assim, se você pensar em termos de fenômeno, né, equivalente, e que é transmídia, né? Virou jogo, virou produto licenciado, virou roupa, virou brinquedo colecionável, parque de diversão. É isso que eu comentar, né? Então eu acho que tem um paralelo aí interessante. Mas assim, eu queria só reforçar para o pessoal que tá vendo a gente, escutando a gente, que assim, o episódio 4, A Nova Esperança, o podcast que a gente fez sobre o episódio 4, ele tá super completo. Sim, né? Sim. Então, assim, caso, né, o pessoal não tenha visto, escutado o episódio, vai lá, convidamos para escutar, porque vale a pena. E a gente faz uma... Justamente... Porque é uma continuidade, né, Mauro? Então, o que a gente tem para falar aqui, de uma certa forma, é uma consequência da reflexão que a gente fez lá. Sim. A gente enfatizou muito o processo criativo do George Lucas, de como é que ele concebeu a saga, né? De como é que ele chegou naquele produto final, vamos chamar assim. Sim. E é óbvio que ficou aquele gostinho de quero mais. Sim. Né? Ficou aquele gostinho de quero mais. E a gente não é só o gostinho de quero mais, né? Eu acho que o sucesso foi tão absurdo, né? Foi muito além, imagino, das expectativas do próprio George Lucas, né? Ele acreditava no produto dele, apesar do receio dele, né? Até brinco que no lançamento ele fugiu, né? Ele foi pro Havaí com a mulher dele. Porque ele queria ficar longe, porque se fosse um fracasso, ele queria se esconder, entendeu? Mas aí ele recebeu uma ligação né, da Fox falando, absurdo. Tá virando a esquina as filas, né? O pessoal tá enlouquecido. E aí é evidente que houve uma demanda natural por mais, né? Esse gostinho do quero mais é assim, tá bom, e agora? Né? Qual que é o próximo passo ainda não era uma saga, né? Essa concepção veio depois, mas qual que é o próximo passo? Se bem que na cabeça dele, né? Ele tinha os manuscritos, ele fez um pedacinho que a gente até explicou no próprio episódio. De que, assim, foi o episódio que ele mais gostava, em função do Luke Skywalker. E aí foi natural que você passasse e falasse, não, beleza, vamos partir para o próximo. Tanto que eles começaram a produzir, quer dizer, em 1977, lançamento do Star Wars original. Isso. Né? 1978, lá começa as gravações, começa a fazer o Império Contra-Ataca. Mas você sabe que tem uma história boa aí, né? Você sabe que tem uma história boa, a gente estava comentando isso nos bastidores. Vai, conta a história que é boa. É boa a história. A história é legal. A história é legal. Porque assim, a Fox viu a mina de ouro que tinha em mãos. Sim. E fica falando da Fox, eu lembro da primeira discussão do New Hope lá, né? Que ele ofereceu para vários e aí. Lembra da história? Sim. E aí a pessoa fala, não, a Universal, por exemplo. A Universal negou. United Artists. Aí a Fox nadando de braçada. Nadando de braçada, né? Mas vamos lá. Exatamente. Aí, conta a história que é boa. Não, e aí, a Fox, com o George Lucas, falou assim, mas entre um filme e outro, entre Nova Esperança, 77, 70, 2, 3 anos para lançar o filme, é muito tempo. Então a gente precisa de alguma coisa antes. Né? E aí tem a famigerada história do especial de Natal, que é o Holiday Special, que foi feito logo meio na sequência, um ano depois. Foi feito para a rede CBS nos Estados Unidos. E assim, gente... Começa até a balançar a cabeça. E assim, gente... A gente tá falando disso no bastidor. Fala, vamos lá. Não, e assim, tá disponível até no YouTube. O episódio dá para você assistir. Eu acho que é 1 hora, mais ou menos. Então, especial de Natal, só que é claro, a gente tá falando de uma galáxia muito, muito distante. Então não tem o Natal, mas tem o tal Dia da Vida. Sim. E a história gira em torno da comemoração do Dia da Vida no planeta do Chewbacca.
Então, Kashyyyk, por exemplo, é citado nesse especial. Você conhece a família do Chewbacca, a mulher do Chewbacca. No dia de Natal dele, no dia da celebração da vida. Que seria, exatamente. E aí tem um entreveiro lá que vai fazer com que, né, os personagens, os amigos, eles tenham que ajudar o Chewbacca no final das contas. Mas, gente, é de uma ruindade. Você sabe que eu não sabia desse negócio? Olha que eu gosto. Eu sou meio rato para procurar coisa de Star Wars, né? Mas você não sabia desse, né? Eu não sabia desse. Eu vou procurar. Eu fico imaginando. Depois não me dá spoiler. Não vou falar, não. Porque eu falo, cara, assim, Chewbacca, comunicação show. Então, quer dizer, vai ficar 1 hora lá do episódio. Tem uma parte, juro pra você, tem uma boa parte, assim, que são rosnados por todos os lados. Eu tô falando. Beleza, viu? Mas já deixou, tá no YouTube. Tá no YouTube. Quem tiver coragem, não pensa que é Não, tá lá. Que é uma qualidade de filme de Star Wars de cinema, tá? Mas eu vou ver essa brincadeira aí depois. George Lucas também, né? Topou, ficou vendido, todo mundo rejeita. É ruim. Mas teve isso antes de Império Contra-Ataca. Só um comentário no que você disse, né, sobre o George Lucas, do tipo falar, né, e aí veio justamente esse especial, né, porque faltou 2, 3 anos, é muita coisa, né? Entre um filme e outro. Hoje você faz um filme em 2 anos, mas por que também? Porque você não tinha noção que Star Wars fosse, tipo, o primeiro filme fosse fazer 700 milhões de dólares. É muita grana. Num filme que custou 11 milhões, certo? Doideira, hein? Não, é demais. Doideira. É demais. É loucura. Mas você imagina que, né, a gente pode imaginar que George Lucas ficou bilionário de um dia para noite. Foi isso mesmo. Né? Basicamente é isso. No dia seguinte, lá no Havaí, ele já descobriu, cara. Falou, mudei de vida. Mudei de vida, exatamente. Tô no outro patamar. E aí só que você gastava 11 milhões. Cara. Você pegar Indiana Jones, né, a Relíquia, o último filme da Relíquia. Relíquia do Destino. Relíquia do Destino. Cara, ele gastou 300 milhões no filme. Então você loucura. consegue fazer ele, tipo, um filme de 2 em 2 anos, Transformers. Você consegue fazer. O filme custa 150 milhões, 200 milhões. Você consegue fazer um filme de 2 em 2 anos, injetando dinheiro. Né? Dá pra dar uma agilizada, uma celeridade aí, se você bota mais dinheiro. Isso, mas se você voltar naquela época, só para dar uma ideia geral da época, né? Se você coloca lá 11 milhões, né? Ou, no caso, o Império Contra-Ataca custou 18, não foi isso? Eu acho que era 18, se eu não me engano. 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões e meio. Então eu acho que ele começou com isso e aí ele inflacionou. Pode ser. E aí ele deu uma inflacionada. Pode ser. Porque... Mas mesmo 30 milhões é pouco, entendeu? Porque você fala, mesmo com 30 milhões ele demorou, né? Estendeu mais essa que pensa na época, né, mano? Então, 30 por isso milhões mesmo. na época, por isso mesmo. Era um baita investimento. Era muita grana. Era muita grana para ser injetada num único filme. Mas aí, talvez a passagem do orçamento inicial para 30 milhões foi porque falou, não, peraí, vamos lá. Né? Um deu 11 e deu 700. Porra, me dá mais um dinheirinho. Acho que o Jorge Lucas chegou a falar mesmo. Me dá mais um dinheirinho aí para poder fazer essa história. E eu fico imaginando também, e isso tem várias histórias de Star Wars, né? Dessa evolução da franquia. Eu tô aqui, deixa eu até só mostrar, porque vale a pena. Isso é muito legal. Essa é uma baita indicação de leitura. Chris Taylor é um biógrafo de Star Wars. Essa é uma biografia de Star Wars, é isso. E ele conta absolutamente tudo, até mesmo a trilogia prequel, né? E é legal porque eu não mostrei, né? Tá autografado, né? Esse daqui é a minha edição autografada pelo autor. Ele teve na CCXP, na época do lançamento e tal. E muito bacana. Mas, enfim, ele fala aqui, uma das coisas que ele narra é que, como era uma continuação, ele precisava, é claro, o filme, eu quero dizer, ele precisava ser maior. Maior no sentido de expandir a mitologia. Claro. Né? Trazer elementos conhecidos e que conquistaram, né, os fãs,
Então é claro que os fãs eles queriam revisitar aquele mundo, claro. Mas aquela coisa, né? A história precisava avançar. Claro. A gente precisava expandir a galáxia. Claro. A gente precisava outros mundos. Claro. Não à toa que no Império Contra-Ataca a gente tem muito disso. Né? O filme já começa no gelo, né? Lá no planeta de Hoth. Né? Então, e evidentemente, isso gerou uma pressão natural do George Lucas de conceber uma continuação, uma história que pudesse levar, né, esses personagens adiante, mas ao mesmo tempo dar essa dimensão maior. Claro. E isso precisa de dinheiro. Claro. Não tem jeito. Claro. Precisa de dinheiro, precisa de mais tecnologia, precisa mais de Industrial Light and Magic, né, que foi a empresa dele, né, pensando em novas soluções criativas. Né? Eu acho que o fato do primeiro também ter feito sucesso impulsionou a Industrial Light and Magic, né? Pelo fato que injetou ele mesmo, o próprio George Lucas pôde injetar mais dinheiro para você criar uma coisa maior, mais grandiosa, como você está falando no caso do Império Contra-Ataca. E você falou, né? Ele ficou rico, né? De meio do dia para a noite, mas ele sempre fez isso com Star Wars. Né? O George Lucas, ele sempre, não só com Star Wars, com a Lucasfilm, com a Industrial Light and Magic, ele foi um empreendedor nato. Ele foi reinvestindo. Claro. Ele reinvestiu muito dinheiro. Ele sabia que aquilo ia dar um super... Você imagina, de 10 para 700 milhões, o percentual de retorno. Aí você fala, vou investir, porque né, a gente sabe que é o retorno. Só para passar números, Helder, então só para... Né, a gente já falou que o Nova Esperança, então, ele teve um custo de 11 milhões e gerou 775 milhões de dólares. Cara, é quase 1 bilhão. Isso está falando... 40 anos atrás. 40 anos atrás, cara. É louco demais. E aí, você vem, então, para um Império Contra-Ataca que custou 30,5, então praticamente 3 vezes mais, né? Quase 3 vezes mais. E gerou 549 milhões. Eu falo, tá em crise, né? Puta crise. Em crise, né? Imagina. 30 para 549 milhões, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro ainda. E aí vem, aí vale a gente relembrar que vem também da visão de negócio dele e falar, cara, agora a gente vai vender isso aqui, ó. Porque virou uma marca. Virou uma marca. E a gente já enfatizou isso, Mauro, em outros programas, né? Quer dizer, o peso do licenciamento, e George Lucas muito espertamente, ele centralizou isso. Sim. Tava na mão dele. Sim. Mas que eu acho que talvez... O Holiday Special, eu diria que foi um deslize. Mas depois ele sempre controlou muito a forma como... Deslize ou foi um teste? Foi um teste. Não sei dizer. Ele pode ter... A gente volta um pouquinho, né? Ele fez American Graffiti. Não foi o super, não fez essa... Mas fez muito sucesso. Mas fez muito sucesso. Fez muito sucesso. O especial de Natal dele lá, cara, eu me vejo como assim, ele não acertou, mas falou, cara... O pessoal foi ver, pra ver, não. No mínimo ele chamou a atenção daquilo. Mas se você fizer um negócio diferente e o pessoal gostar, dá pra ganhar dinheiro com essa história. E aí vem toda essa brincadeira. Sem dúvida. Bom, e aí, a duração, que é interessante, né? O filme, tanto o New Hope quanto o Império Contra-Ataca, tem praticamente a mesma duração. O New Hope tem 121 minutos e o Império Contra-Ataca 124. Legal isso, né? Bacana. E mais legal de tudo, né? Conseguir fazer uma história concisa, uma história, sabe? É difícil ver, ou não sei se você concorda comigo, é difícil você ver um deslize na amarração da história. Não estou falando dos 3 últimos episódios, tá? 7, 8 e 9. Não. Estou falando do 1 até o 6. Você construiu uma grande história dividida em capítulos, né? Não, e se você pegar bem a trilogia clássica, dá para... É evidente, né, que o George Lucas, a gente fala aí disso também no episódio sobre a Nova Esperança. Aquela ideia de que ele tinha todos os episódios em mente. Isso é meio lenda, né? Mas ele... Mas ninguém pode... lenda, mas ninguém pode dizer que também não é, né? Mas aqui, no próprio livro do Chris Taylor, ele... fica claro que ele tinha uma visão. Isso. Então, uma visão geral. Uma ideia geral da história. Isso. E
Ele tinha Depois isso. ele foi construindo, quer dizer, do maior para o menor. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Porque isso. Se a gente pegar os 3 últimos episódios, lógico que a gente vai fazer episódios sobre os 3 últimos, do 7, 8 e 9. Sim, sim. Mas a gente percebe claramente que você não tinha essa visão geral, e a hora que você foi. Sim. Né, você foi tentando fazer a continuação, sim, virou meio puxadinho, né? Ficou. Aquela amarração ficou totalmente complicada, teve um monte de buracos ali, mas enfim, isso a gente a culpa é da Kathleen Kennedy. Pronto, então falei. A gente falou. Já antecipou. Falei. E a culpa é da Kathleen Kennedy, né? E eu já aqui. Vai beber um pouco. Exato. Se fosse pinga, era melhor, né? E faço aqui o palanque para Dave Filoni assumir Star Wars agora em diante. Mas essa é uma outra história. Né? Mas o que eu queria voltar rapidinho só. Não, mas aí só para terminar, então, aí você tinha uma história maior e que foi construindo e de uma forma muito amarrada. Né? Eu acho que sim. Mas tem uma coisa interessante disso, da história amarrada, porque George Lucas, claro, falou, tá bom, e aí? Né? Império Contra-Ataca vai falar sobre o quê? Né? Então, isso é interessante. Super importante. Você sabia que teve uma discussão a respeito do nome, né? Por que eles chegaram em Império Contra-Ataca? Tá aí no livro essa parte? Tá. Por que eles chegaram em Império Contra-Ataca? Porque o George Lucas, ele queria de cara mandar uma mensagem para os fãs de que nem tudo se resolveu no final da Nova Esperança. Porque no final da Nova Esperança... Explodiu a Garçom da Morte. Acabou. Já foi o Império. Já foi o Império. Tanto que eu não me lembro, isso aí. No New Hope não tinha nenhuma menção do Imperador, né? Nada. É a primeira vez que... Eles falam do Senado Galáctico, sim, quando o Vader tenta estrangular. O Imperador dissolveu o Senado Galáctico. É verdade. Isso aí. Quando eles entram na sala de reunião que o Darth Vader mas só tem isso. Sufocadinha no carinha. Isso aí. No almirante lá. No almirante que se achava... Né? Exatamente, esqueci o nome dele. Mas enfim, mas tem só essa linha de... Né? Só que você tem uma ideia, mas assim... Mas você não tem uma ideia... Você não imagina como que ele é. Nada disso. Então vamos lá, vai. Então a gente já vai entrar... Então vamos lá. Mas eu só queria... Só assim, Manão. Só falando então que ele falou assim, eu tenho que mandar uma mensagem logo de cara. E ele começou a construir a história e o manuscrito e o roteiro com apoio também de terceiros. Né? Então, assim... ele sentiu a necessidade de ajuda. Sim. Então isso eu acho legal de falar. Né? Então, teve... A gente não chega em... Né? Pessoas precisam de pessoas. Não, o George Lucas... ele, um pouco do que a gente falou também, falamos. É o que a gente falou do Ralph McQuarrie no episódio da Nova Esperança. Né? Da importância do Ralph McQuarrie em traduzir... Né? A visão, e aí botar, realmente tangibilizar, né, o visual de Star Wars. Ele, sem Ralph McQuarrie, a gente não teria isso também. Sim. Com certeza a gente não teria o design do Darth Vader, não teria Millennium Falcon. Não, acho que até um pouquinho, não teria nada. Se a gente olhar um pouquinho mais no futuro, quer dizer, se não for o Favreau e o Filoni, a gente não teria uma perpetuação de uma parte boa, né, de Star Wars, que é o que está acontecendo no Mandaloriano e na Ahsoka. Sem dúvida. Maravilha. Sem dúvida. Então, na verdade, só queria acrescentar que ele começou a contar com gente para apoiá-lo. E, primeiro, uma roteirista chamada Lee Brackett, que veio a falecer, infelizmente, sim. Mas ele recebeu o roteiro dela, e é bacana uma coisa, ele recebeu e não gostou. E aí ele diz, no livro tem isso, ele diz que foi bom porque ele entendeu que aquele roteiro trazia o que Star Wars não poderia ter. Para o caminho que ele não deveria seguir. Ele não deveria seguir. E aí, quem fez diferença mesmo foi o Lawrence Kasdan, né? Que veio do Indiana. A gente fica caindo. Não, aquele livro que eu comentei também nos outros episódios, né? Onde Vem os Sonhos, que é do CEO do Bob Iger. Bob Iger, né? Eles falam que quando eles estavam para fazer o episódio 7, né?
o George Lucas, depois da venda, ele virou meio que... Um consultor criativo. Conselheiro. Conselheiro. Mas a Disney não tinha a obrigação de seguir o que ele falou, né? E aí, quando eles chegaram com o roteiro do episódio 7 no rancho Skywalker, para mostrar pro George Lucas, ele falou, cara, vocês não estão seguindo nada da minha recomendação. E aí, quer dizer, você vê como desandou, né? Pelo fato de sair isso, porque eu acho que eu li alguma entrevista dele falando exatamente isso. Que eles não escutaram, as minhas ideias foram postas de lado. Chega de falar dos três mas vamos voltar pro Mas enfim, foco. Então, Lawrence Kasdan foi o cara, junto com o Irving Kershner, que é o diretor do Império Contra-Ataca. Ele não queria dirigir mais. E o Lawrence é dos Caçadores da Arca Perdida. E o Lawrence Kasdan, o roteirista do Caçadores da Arca. Então, já era amigo do George Lucas, tinha lá Caçadores da Arca Perdida, né? Com Spielberg dirigindo. De novo, pessoas precisam de pessoas, né? É isso aí. E o Kasdan, eu diria que ele foi fundamental para lapidar o roteiro no que diz respeito à interação dos personagens, na construção dos diálogos. Esse livro aqui traz também umas referências bacanésimas de como o George Lucas é ruim com diálogo, sabe assim? Umas coisas meio brega, né? Umas discussões que falam assim, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E o Lawrence Kasdan fez questão de... Você falou um que eu dei risada pra caramba. Tem vale a pena a gente comentar. Menos um deles. Tem um trecho aqui no final do Império Contra-Ataca, mas aí é no final mesmo. Sim. Né? Ele tá na nave ali pegaram o Luke, acabaram de pegar o Luke lá no final, mano. Estão ali no espaço. O Chewie e o Lando estão dentro da Millennium Falcon. Bandai essa aqui, tá, gente? É um kit de montagem. É um kit de montagem. Bem legal também. Ó. Lindo. Muito detalhada. Maravilhosa. Claro que aqui é um colecionável do Rise of Skywalker, tá bom? Não é a versão Millennium Falcon que a gente vê na Nova Esperança. Ela é um pouco modificada, mas é maravilhoso. Bandai é sempre incrível, né? Com esses kits de montagem. Mas enfim, é a cena, mano, que o Lando e o Chewie, eles estão dentro da Millennium Falcon para partir. Tanto que eles viram para Leia, né, e falam, olha, a gente vai encontrar o Luke, a gente te promete. E aí o Luke ganha a mão biônica e o filme termina com aquele plano da Leia e o Luke abraçados, olhando para a galáxia e os robôs, né, os droids. Né, exatamente nessa cena. E não tem mais diálogo. Só entra a trilha sonora, as naves, né, da Aliança Rebelde se afastam e acaba o filme. Lembra disso? Então ele acaba meio no anticlímax. Né? Não tem uma história... Só que aí o George Lucas, no roteiro, você falou para ler, achei o trecho. O diálogo que aconteceria entre o Luke... Não, vale a pena. Ó, o Luke diz para Leia, eu também partirei. Deixei coisas para terminar. Obviamente ele está se referindo lá e o treinamento dele com Yoda. Sim, claro. Né? Claro. Você sabe, aí a Leia responde, você sabe que é Han que eu amo, não sabe? Aí o Luke diz, sim, mas eu fui levado para a Ultra Esfera. Han é melhor para você. Cara... É muito... Né? Aí o autor aqui até fala, com certeza isso não é e o vento levou. Ou seja, é muito brega, não tem um apuro de ligar. O Lawrence Kasdan virou pro George Lucas e falou assim, não dá, isso não dá, tá bom? Não casa, né? Não dá finalzinho deixa... Mas enfim, então teve, eu acho, essa contribuição importante. Até porque o Luke não sabe ainda que ela é a irmã dele, né? Não, nada. Entendeu? Não tem nada a ver. Mas vamos lá, Helder. Então é o seguinte, a gente já fez o comparativo né, entre os dois, aqui na parte de números, né? E a gente... Vamos tentar mostrar agora, você falou lá dos novos elementos, né? O que a gente vai fazer para dar continuidade, expandir a galáxia. Perfeito. E aí entra no que a gente enumerou, vamos dizer, sobre o que trouxe
o Império Contra-Ataca para ser um filme também de sucesso, assim como o primeiro. Né? Tem muito colecionador e tem muito fã de Star Wars que considera Império Contra-Ataca o melhor filme de todos. É verdade. De Star Wars. Eu também. Eu sou, para mim, o Império Contra-Ataca é o filme. Você sabe que para mim não, né? É o New Hope. É o New Hope. Então, tanto que os meus colecionados, você sabe, são do New Hope. New Hope. Eu sei. Só falta a Leia, mas a MBM vai me arranjar ainda. É isso. Então a gente enumerou algumas coisas que fizeram o que a gente está analisou como que trouxeram o sucesso do Império Contra-Ataca, né? E a primeira delas, vamos conversar, vai bem na linha do episódio que a gente fez do New Hope, que é a questão do elenco. Então, preservou o seu elenco original todo, os droids, Luke, Leia, Han, Chewie, a própria Millennium Falcon, né? Millennium Falcon é um ícone. É um elenco. Ela faz parte do elenco. É uma personagem. Ela faz parte do elenco. Concordo, claro. Então, a gente manteve isso, certo? E aí você levou isso para um novo patamar. Perfeito. Vide, acho que o Han Solo está mais conquistador, né, do possível. Porque tem claramente uma tensão sexual, amorosa, romântica, química entre os total, né? Já tinha no primeiro. E agora parece que eles explicitam isso, né? Isso, exatamente. Tanto que no início do filme oficializa, né? Explicita e oficializa, né? Na verdade, os dois, né? Tanto que no início do filme, quando eles estão em Hoth, lá no planeta de gelo, que o Império localiza eles e tudo mais, eles têm que evacuar a base. Tem um diálogo entre o Han e a Leia, né? Estou indo embora, princesa. Não, você não pode ir. Não, mas você não pode ir. Não, mas você que não admite que você... Eu quero um general. Entendeu? Não, você quer, na verdade, né, alguém como eu, né? Um cafajeste, ele até alguma coisa assim, né? E aí ele fala assim, eu preferiria beijar um woke. Aí ele vira pra Leia e fala, eu posso providenciar. Isso, é muito boa. Né? Então acho que surge isso. Né? E aí você vai evoluindo isso, né? Tem a cena da Millennium Falcon quando eles estão lá dentro do monstrão no asteroide também. Eles vão dar um beijo, aí chega o C3PO, aí o pessoal fica puto da vida e tal. Verdade. Até, né? Eles se declararem. Com aquela cena clássica e que ele improvisou. Qual cena? Da Carbonita? Você tá falando? Da Carbonita. Sabia que George Lucas, o Harrison Ford improvisou a resposta. Não estava no script, ele respondeu. Eu sei. Era o Eu Te Amo, né? E ele falou assim, o Han Solo nunca falaria Eu Te Amo também. Legal. E ele falou, não, eu sei. Né? Legal, boa, muito bom. Então existe essa evolução, existe a questão lógico, do Luke, né? Principalmente. Questão eu acredito assim, Manuel, acrescentando ao que você está falando, né? Um dos elementos, por exemplo, que são fundamentais, e eu acho que por isso Império Contra-Ataca é tão bom também. Porque, se você pensar bem, em termos de estrutura narrativa, Império Contra-Ataca é um filme de perseguição. Sim. Do início ao fim. Sim. É isso. Não é? Só que você tem respiros nessa perseguição com o Luke. Então, o Luke, ele desperta. É até engraçado falar esse termo, né? Já que a gente tem o episódio 7 que ganha esse nome. Mas o Luke despertou para a força no episódio 4. Claro. E agora, ele recebe um chamado do próprio Obi-Wan, que aparece para ele em espírito lá da força. E também isso faz parte de uma evolução do personagem. Exatamente. Que se manteve, a gente imaginou que, acabou o Obi-Wan e de repente ele volta como um espírito. Espírito, né? E que foi uma puta novidade. Olha, peraí, espírito da força. Claro. Introdução de um conceito novo. Sim. Né? A gente não sabia disso. Sim. E, vai para Dagobah. Então, aquela coisa de expandir o universo. Num outro ambiente, você vai encontrar com o Mestre Yoda. Sim. E aí é claro que toda essa parte eu acho encantadora. Porque o George Lucas e o Lawrence Kasdan, o roteirista, eles se aprofundam no conceito da força, mas eles preservam aquela mística da força que faz toda a diferença. Né?
não tem um cientificismo que aparece na trilogia prequel quando fala de midi-chlorians. Tentam dar uma explicação... Uma coisa mais sobrenatural, mágica, eu nem gosto de falar. Eu nem gosto de falar dessa abordagem de midi-chlorians. Eu finjo que não existe isso. Mas eu acho que esse é um mérito, mano, do Império Contra-Ataca, cara. Todo aquele momento dele, do treinamento, dele descobrir o Yoda, né? O Yoda, por sinal, né? Aqui no livro, ó, eu fiz questão de separar, ó, só mostrando pro pessoal, a foto aqui deles no set. Olha que bacana. Que legal, cara. Deles no set com o Frank Oz, né? Com o boneco do Yoda, o animatrônico aí do Yoda. Porque não era bem um animatrônico. Na verdade, era um Muppet. Era um Muppet. Jim Henson, dos Muppets, concebeu, e o Frank Oz, que era o manipulador aqui do fantoche, foi decisivo para a credibilidade dessa parte, que é encantadora, né? Sim. O George Lucas tinha um medo danado, sabia? Do quê? De não funcionar. Ele falou assim, se a audiência não comprar o Yoda como um ser vivo, lá, um boneco. Não, acabou. A mágica vai se desfazer na hora. E convenhamos, mano, isso faz toda a diferença. E foi super bem feito, né? Se você considerar que na época ainda você não conseguia ver que era um boneco, né? Hoje a movimentação, né? A expressão dos olhos. Ele levitando. Bom, vamos lá, calma. Vamos lá. Então, a gente preservou o original, o elenco original, né? Passou a ter a evolução, né? O Luke, vamos aproveitar aqui, a gente já mostra o Luke. Porque esse aqui, quer dizer, ele praticamente usa esse uniforme. É lógico que por dentro aqui tem o uniforme cinza, né? Ele troca. Mas esse aqui, ele tá em Hot, aí ele pega, já sai já entra no X-Wing e vai para Dagobah com esse uniforme. Exatamente. Que é o uniforme que ele briga com os AT&Ts. Né? Eu vou puxar aqui. É uma peça da Hot Toys, escalão para 6. Bem bonita. Olha só. Vou botar pra caixa. A arte dela é maravilhosa, tá? Essa daqui, gente, ela tá lacrada, tá bom? É uma peça aqui da MBM, tá lacrada, então eu só vou mostrar assim, certo? Né? Mas tá dando um pouco de reflexo, mas é simplesmente... Toda articulada, isso aqui é incrível. Um traje como se fosse um nylon, tá? Exatamente. Derrubei aí um trooper. Você derrubou um trooper. Tá bom? Mas, muito detalhada, cara, tá? Muito bonito. Maravilhosa. Tentar chegar perto aqui, mas é isso. Tá bom? Ótimo. Enfim. Beleza. Lindo demais. E aí, bom, então a gente tá falando do Luke Skywalker. Aí a segunda parte, né, que eu acho que aí, falando um pouquinho mais da trama, efetivamente, são duas coisas, né? Primeiro, você te falou desse negócio, quer dizer, o Império Contra-Ataca, ele no final é uma perseguição, né? No final das contas, cara, você fica praticamente... acho que são duas coisas. Primeiro, você vê que o Império não morreu, né? Ele é bem maior do que aparentava talvez ser. Tanto que a primeira cena do Império, né? Que aparecendo ali, eles estão mandando lá os Star Destroyers? Não os Star Destroyers. Os robôs de espiões ali para poder encontrar, né? Em que mundo que os probes, os rebeldes, os drones, probe drones. É isso aí. Mas ali você tá vendo o quê? Um destroyer que você viu no New Hope. Logo um pouco mais depois que você vê, né? Aquela questão tá passando um destroyer, você vê uma sombra gigante e aí você vê o Star Destroyer, você fala, cara, peraí. A nave do Vader. A nave do Vader. Quer dizer, peraí. Aquilo arrepia, cara. Gigantesca. Aquilo arrepia. E aquilo faz parte de você trazer coisas novas, né? Então você tem não só os mundos, Hot, como você falou, Dagobah, sabe, Cidade das Nuvens. Isso faz parte de uma ambientação e expansão, né, da galáxia, como você mesmo colocou. As naves, né? Sem dúvida. O armamento que eles colocam. Então, quando você vê o AT&T, os caras tirando lá nos AT&T, maravilhoso. E ninguém consegue derrubar o Luke, aquela sensacional, né? Que é a maneira como eles derrubam um, e depois tem a questão também do gancho para derrubar outro.
Mas muito difícil derrubar aquela, né, o tanque deles, que seria um tanque gigantesco, tanto que eles destroem realmente o gerador. Então vai trazendo esses novos elementos e mostrando que o Império não só não está morto, como ele vai dar um cacete na rebelião. Ele vai e eles saem correndo lá de Hoth, porque senão eles vão ser exterminados ali. E aí entra toda uma perseguição em cima da Millennium Falcon, certo? E se você pensar bem, a história... Mas se você pensar bem, a história é isso, porque na fuga é citado, a gente foge, cada um tem que... né? Porque estão sendo pressionados aí, e tem o ponto de encontro, lembra? Tem um ponto de encontro. Então vocês têm... Então assim, tem um ponto de encontro, beleza. E aí o filme toma essa liberdade, que é super bacana, de você, né, abrir duas linhas de narração. Né? Então você pega o personagem do Luke e evolui. E aí você fala, e a Leia e o Han Solo com os droids. Não, com o C-3PO. C-3PO, é verdade. O R2 é verdade. Com o Luke, né? E o C-3PO. E o Chewbacca. Vão pela Millennium Falcon. E eles nunca vão, né? A perseguição é tão grande que eles nunca vão para o ponto de encontro. Você concorda? Exatamente, eles não conseguem. E aí tem toda a questão do problema do Hyperdrive. Aquilo é maravilhoso. Então não funciona, então eles não conseguem fugir daquilo. Aquilo é maravilhoso. Essa decisão criativa eu acho incrível, cara. Porque, assim, é uma velharia espacial. A gente já sabia disso. É a velharia mais bonita da galáxia. Exato, mas é legal, né? Então ele... todo confiante, assim, você vai ver agora, ele ativa o Hyperdrive e faz... Porra, maravilhoso. Né? E isso aumenta a tensão. Eu acho que isso que é o bacana. Né? Até hoje... poucos respiros, como você mesmo falou. Né? A própria Millennium Falcon, quer dizer, tirando a parte que eles estão ali, né? Grudado no Destroyer. Né, que não estão tomando tiro, ninguém sabe que eles estão ali. Perfeito. E dentro da boca do monstro, dentro do negócio de asteroides, fora isso, cara, eles estão tomando tiro e fugindo praticamente o tempo todo. Entendeu? Tensão o tempo todo. E aí a tensão aumenta quando você pega um Luke que ainda não está com treinamento completo e vai enfrentar um Darth Vader para poder salvar os amigos. Quer dizer, fala, e aí? Entendeu? E aí tem um outro elemento no Império Contra-Ataca, que também leva a história para frente e traz um tempero todo especial do porquê que o Darth Vader está tão interessado no Luke. Claro. Porque é aí que você vê o diálogo dele com o Imperador. O Imperador aparece. Claro. Ele cita explicitamente, né, o Skywalker Offspring. Então, o primogênito, o filho de Skywalker, está vivo. E nesse momento você fala, mas por que, né, essa preocupação tão grande do imperador com esse jovem? Tudo bem, sensitivo à força, mas, né? Por quê? Sim. E essa semente ela é plantada de forma muito feliz no meio dessa perseguição. Sim. E que vai, claro, depois desembocar o clímax, né? Que você tem aí, o grande plot twist aí, uma grande reviravolta. Sim. Que explodiu mentes, né? Explode mentes até hoje. Né? Você sabe que eu fiz uma coisa, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer isso, você já assistiu com seus filhos. Né? Império Contra-Ataca? Não, ainda não. Ainda não? Não sei se você planejou isso, mas eu planejei com os meus quando eram pequenos. Né? Em prestar atenção no momento da reviravolta, para ver a reação deles. Legal. Cara, é uma experiência maravilhosa. Uma cara... Porque eu me lembro de estar assistindo com os dois, né? E as crianças são meio incrédulas em relação a como o vilão é o pai, né? Juro, eu estava assistindo com eles e no momento em que ele vai falar, eu fiquei olhando, né? A reação dele. Eles viraram assim, juro pra mim, e falaram assim, não é verdade, né? Não, eles falaram assim, não pode ser. Mas é isso mesmo?
Falei, é isso mesmo. Caramba. É muito bom, cara. Então, aí você falou do Darth Vader, né? O Darth Vader também, aí a gente já falou isso, inclusive, no capítulo do Darth Vader, né? No episódio que a gente fez. Sim. Que o George Lucas, ele trouxe um Darth Vader muito mais implacável, muito mais com autoridade muito maior, né? E aí a gente trouxe aqui, representando ele justamente pela parte de Lego, né? Aqui você tem tanto o Darth Vader aqui em leguinho. Que legal. Tá? Bom demais. Representar com o sabre de luz dele, vermelho, né? E o Império, né? Que aqui tem justamente os trooperzinhos, ó. Os trooperzinhos também, a Lego maravilhosa, cara. Lindo demais. É, muito legal. Tá? Que tem uma evolução de um personagem muito mais implacável, muito mais forte. A gente falou da força, né? Quer dizer, você consegue ver no filme uma evolução da força, né? Pelo Obi-Wan como um espírito mais pelo resto, né? Por exemplo, a própria cena inicial dele ali, que ele consegue puxar o sabre de luz, esse aqui lá do gelo, né? Que ele tá enfrentando o gelo, para ele poder matar o monstrão lá, né? E poder fugir da caverna dele. Sim. Quer dizer, você não tinha isso no Você sabe, todo mundo muita gente sabe, né? Mas o porquê dessa cena introduzida do monstrão, por causa da cicatriz, né? Porque dá uma porrada, né? Que o Mark Hamill sofreu um acidente de carro. Né? E ele teve uma cicatriz, pô, como é que vai justificar e tal? Aí conceberam essa cena. Muito legal. É interessante, né? Bem feito. Então, temos tudo isso, e aí vamos falar. Posso só acrescentar uma coisa? Pode, claro. Porque você está falando da manifestação da força, né? Sim. E de como o Darth Vader se torna implacável e assim, muito mais. Toda a presença de cena dele, você fica tenso. Né? E você vê também porque o poder. O cara errou, ele não deixava ninguém errar, cara. Errou, morreu, cara. Não tem. Capitania. Desculpas aceitas, Capitania. O cara morto no chão. É isso aí. Né? Ou até mesmo quando você vê o poder dele, do Darth Vader, quando ele, na Cidade das Nuvens, ele captura o Han Solo e a Leia, né? E o tio, e eles são traídos pelo Lando, né? Vão lá jantar, abre a porta, ele tá lá na mesa, atrás da cadeira sentado. E assim, o Han Solo saca a arma, atira nele, ele desvia, né, com a mão. Né? E aí ele puxa a arma e tal, você fala, opa, peraí. Né? Esse cara é muito poderoso. Muito foda. Né? Tanto que ele luta, a gente já falou isso também no episódio do Vader. Quem não viu o episódio do Vader, veja. Bom, a gente tá falando, mas tem que ver. Veja porque tem que ver. E, né, tem coisas lá que a gente acaba falando novamente aqui, porque fazem toda a diferença. Por exemplo, quando ele vai brigar com o Luke, né? O Luke chegou na Cidade das Nuvens, ele vai lá pra seção onde tem a Carbonita, que ele ia ser colocado na Carbonita, né? Era aquela fábrica, leve ele até mim, né? Aí que é aquela fábrica. Sim. E aí o que acontece? O Luke saca o seu sabre de luz, liga e já puxa com duas mãos. O que o Darth Vader faz? Ele puxa o sabre dele e uma mão só. Então ele fica brigando com uma mão só contra o Luke. Não, aquela cena é tensa o tempo inteiro, porque você percebe a superioridade mesmo. Muito. Mas não é pouco, é muito. Ele vai brincando com o Luke. Né? Porque assim, ele quer capturar o Luke. Então isso aí. Né? Então ele vai brincando, joga lá, aí ele liga a alavanca com a força de novo. É verdade. Liga a força. Aí o Luke faz aquele salto, a força, de novo. Aí ele até olha, impressive. Né? E aí eles voltam a brigar. Até que chegar na cena antes da ponte. Né? Antes da ponte. Que o Vader começa a jogar as coisas em cima dele. Impressionante né? isso, cara. Tranquilo lá, praticamente sem se mexer e tudo. E quando ele volta... Como uma forma mesmo, e você percebe, né? Ele vai cansando o Luke, vai minando as forças, e vai destruindo. De uma certa forma, ele vai destruindo o Luke física e psicologicamente. É isso. Meu, você não consegue, eu não consigo chegar perto dele, né? E aí, na última cena que ele tá na plataforma, antes dele perder a mão, né? Aí o Vader ele vem com tudo, que ele fala, ele vai arrebentar o Luke, cara, porque ele vem com as duas mãos, aí já tá pegando as duas mãos, e golpe pra cortar o Luke no meio, né?
Tanto que ele vai lá e tira o meu. Ele vai sem dó pra cortar a mão, né? Ele... pai pro filho, acabei de cortar a mão. Mas foi por quê? É meio... pra acabar o negócio aí. Encerrar, acabou. Você não tem pra onde fugir, você não tem mais sabre de luz, sua força, que você percebe que, né? Nada do tipo. E aí entra a questão do eu sou seu pai. Da revelação. Que é da revelação. Que aí entra também um dos elementos que a gente citou, quer dizer, se você pegar o Império Contra-Ataca, ele tem cenas mais, emocionalmente mais, como é que eu posso falar, fortes em relação ao New Hope. Então é isso. Eu concordo. Isso é um, né? Concordo. Vamos tentar fazer uma, né, uma analogia. E sabe o que eu acho do porquê disso? Por conta do diretor. O Irving Kershner era um baita diretor de drama. E um baita diretor de atores. Né? Então, sem sombra de dúvida, ele conseguiu extrair o melhor da interpretação, né, de cada um deles, mas peso dramático mesmo. Sim. Né? Sim. Ele dá um peso dramático e a gente tá falando de uma space opera, a gente tá falando de um filme de aventura, a gente tá falando de um filme blockbuster, e mesmo assim, né, ele consegue trazer essa carga emocional. Então, por isso que eu acho que puxou mais o Império Contra-Ataca, porque você saiu daquela coisa mais leve da fantasia no espaço para uma coisa mais densa. Sim. Né? Da perseguição o tempo todo, da tensão o tempo todo. Agora, coloca isso nessa perseguição ainda, você põe a Marcha Imperial, e se você pegar a última cena deles antes de ligar o Hyperdrive, aquela música que é aquilo, a música chama Hyperdrive. Que aí você fica tenso, que fala, meu Deus do céu, o Luke tá lá, entendeu? Perdeu o braço e tudo, e não liga o Hyperdrive e o C3PO, lembra? Tentando se consertar, verdade. Tá com a perna. E nem o tio e nem o Lando conseguem ligar o Hyperdrive, e aí entra o R2. Maravillosamente, o R2 sempre vai lá com aquela tranquilidade R2D2. Ele vai lá e faz. Puxa a alavanquinha. Isso. Então tem isso, e aí, falando de novo do Eu Sou Seu Pai, você pegar o momento mais, talvez... icônico? Não icônico, mas fazendo a comparativa, analogia com New Hope, é a morte do Obi-Wan Kenobi, né? Tem o mesmo impacto emocional, assim, né? Puta, perdemos o Obi-Wan. Caraca, ele não... O Alec Guinness cria aquela conexão, né, ao longo do filme, do mestre... do carisma, de também da força. E aquilo que a gente falou da outra vez, do outro episódio, né? Mas, porra, ele era o ator mais famoso. Isso. Ele, de uma certa forma, o George Lucas mata, o protagonista, né? No meio do filme. Isso. É tipo Hitchcock em Psicose, que mata a atriz principal. Lembra? No filme, assim, é a atriz. Mata ela no primeiro terço do filme. Assim, você fala, porra, e agora, né? Pra onde que vai essa história? Né? Realmente eu acho que tem um peso emocional grande. Eu não sei se é equivalente, né? Porque é difícil a gente falar disso. É difícil. Né? Da perda do Obi-Wan e da revelação. A outra que eu ia comentar era justamente o quê? Né? Última cena do New Hope, né? O Luke ali no corredor da Estrela o da Darth Morte. Só tinha ele, o Darth Vader ali atrás dele pronto para dar o tiro, e você vem o Han Solo para ajudar, o Luke usando a força, sem usar o visor lá. Luke, alguma coisa errada? Não, tá tudo bem. Tudo bem. Quer dizer, puta, aquilo é emocionante, cara. Emocionante, cara. Com a voz do Obi-Wan antes, não, aquilo realmente tem uma coisa emocionante. Pra mim é emocionante. Aí eu até me arrepio. Não, porque a do Império Contra-Ataca também é dos infernos, né? Porque, você tá querendo o impossível. E aí ele sai e o Yoda, né? Você tá querendo o impossível? Levitando a X-Wing, né? Com aquela música, com aquela calma, cara. E você vai vendo aquilo, você fica impressionado. Por sinal, posso falar só uma coisa? Que você vai achar divertido, eu acho que eu nunca te contei. Na minha tese de doutorado, que eu falo sobre colecionismo, né? Eu tenho a epígrafe. Na tese, sabe? Geralmente aquela frase com uma citação. E a minha escolhida tá lá. Porque era a tese, né? Eu precisava fazer, né? Então tá lá. Do or do not
There is no try. Mestre Yoda. Eu coloquei. Faça ou não faça, não tem tentativa. Eu coloquei isso, cara. E então, quer dizer, tem essa questão do peso, né? Dessas coisas. E aí existe uma terceira no Império Contra-Ataca, que eu não consegui fazer nenhuma analogia com o New Hope, que é a Carbonita. A Carbonita também você fica tenso, cara, porque você fala, puta, né? A música, o tio gritando, e aquele ambiente escuro e o Darth Vader ali, você tá tirando um alicerce dos principais da rebelião, botando em Carbonita, quer dizer, gerando uma porrada emocional na Leia, que finalmente ela, agora consegui falar que eu amo o cara, acontece isso, e o Han Solo falando, proteja a princesa, e aí o tio abraça. É lindo demais, cara. É demais. E aí eu não consegui achar nenhuma analogia disso no New Hope. Então, quer dizer, você tem um peso maior na questão do são várias pontas soltas, né? Ele te deixa... E agora? Né? O que de fato vai acontecer? Né? A gente está falando da cena do Hyperdrive, quer dizer, tirando da hora que eles ligam o Hyperdrive e o Millennium vai embora, né? Tamanha atenção de novo, né? Que, quer dizer, dali até o final do filme, que aparece o Luke montando a mão, né? Com o médico, a nave virar e ir embora e o Lando sair com o Millennium Falcon e o Chewie para tentar salvar o Han Solo. Quer dizer, aquela cena deve ter, sei lá, 5 minutos no máximo. Né? No máximo. Quer dizer, daquela tensão máxima ali, ele vai, a nave do Darth Vader vai ligar o raio trator, vai puxar Millennium Falcon, acabou. Ferrou, total, entendeu? Quer dizer, e aí liga o Hyperdrive, quer dizer, em 5 minutos, em 2 horas, cara, o resto do filme é tensão o tempo todo. É verdade. Entendeu? É verdade. Você sabe que tem uma história boa. Queria só acrescentar essa história, até porque a gente tem essa última peça que a gente separou aqui, ó. Bota ela um pouco aqui de lado aqui. Aqui, Manuel. A gente ia falar ia justamente falar dos novos personagens, né? Que ele entra como... mas essa aqui, ó. Frente aí, pronto. Deixa ele mostrar. Da Iron Studios, né? Essa peça aqui é difícil de encontrar, né? Agora. Da Carbonita. Exatamente, né? Bem bonita. Que é o Boba Fett. O Boba Fett aqui em Carbonita. E o Han Solo em Carbonita. Escala 1:10, uma 10, estátua. Uma estátua, ó. É maravilhosa. Linda. Né? Lindo demais. Né? Mas tem uma história de bastidor muito divertida. Sabe qual é? Primeiro, o Harrison Ford sempre enchia o saco do George Lucas para matar o Han Solo. Não, você tinha que matar o Han Solo, meu personagem tinha que morrer. É aquele jeito Harrison Ford de ser. Né? E, na época do... O George Lucas não podia nem fazer isso. Imagina. O Han Solo é um dos primeiros a aparecer logo, né? Ali no gelo, né? E aí, na época do Império Contra-Ataca, das filmagens e tudo mais, o Harrison Ford não tinha assinado o contrato para continuar num próximo filme. Ixi, não sabia disso, não. Então, assim, não existia garantia de que você ia ter um Han Solo, de que você ia ter um Han Solo se tivesse uma continuação. Não, que ia ter, né? Isso já estava na cabeça. Tudo bem, mas assim, mas com o Harrison Ford, né? E aí, dizem, pelo menos tá aqui, ó, tá bom? Tá aqui na biografia de Star Wars. Tem embasamento. Que o George Lucas, ele tomou a decisão de criar essa cena do congelamento em Carbonita exatamente para resolver esse problema do Han Solo. Se não tivesse o contrato com o Harrison Ford, você mata ele. Tá em Carbonita, pronto. O Han Solo se perdeu. Né? Então, aí resolveria esse dilema. Engraçado, né? Legal. Muito bom. É isso aí. Só para a gente terminar, Helder, então, aí, quer dizer, faltou o quê? Né? Falamos da força, falamos das novas naves, da ambientação, da trama, né? da tensão, dos momentos marcantes do Império Contra-Ataca, dos personagens, e aí você tem uma outra coisa que também foi colocada né, como um adicional, que são os novos personagens mesmo, né, os novos principais. Então a gente falou aqui do Boba Fett, né, um Darth Vader querendo encontrar o Luke de qualquer forma, mas a maneira de encontrar o Luke era capturar a Millennium Falcon, né, que são os amigos dele. Claro. E aí eles contratam os Bounty Hunters, né, para poder... até porque a gente sabia que o Boba
tinha aquele contrato com o Jabba, e aí ele ia pegar o Han Solo, aí, né? Juntava matava dois coelhos com uma cajadada só. Certo? Até tem, né, uma cena muito pequena dentro do Imperial Destroyer, né, que você tem o Boba Fett e os outros Bounty Hunters todos. Tanto que os imperiais reclamam, caçadores de recompensa, não precisamos deles e tal. Falamos do Yoda, que é Yoda fundamental. E assim, um personagem que... É o arquétipo do mentor, né? É o novo arquétipo, né? É o de novo, porque o Luke, ele é um Jedi em formação. Então, assim, você tem na Nova Esperança o arquétipo do mentor, que é o Obi-Wan, e de novo, veja que o George Lucas, tudo bem, ele não repete a fórmula, mas ele usa dos mesmos elementos. Exatamente. Então, assim, o Yoda é um novo arquétipo. Mas é uma coisa que também chama atenção, né? Porque ele dá uma reviravolta legal. Porque você, né? Você está procurando Yoda? Para com isso, você está me fazendo uma bagunça. Quer dizer, aí de repente, não vou conseguir treiná-lo, cara. Ele é muito velho. Aí o Luke olha pro Yoda, né? E aí vem a voz do Obi-Wan. Eu também era. O Luke fala, cara, você é o Yoda? Entendeu? É isso mesmo. Aí ele vira já com ar de mestre, né? E mais pra frente ele fala, você me julga pelo meu tamanho, a força é minha aliada e tudo mais. Quer dizer, então criou-se um Yoda, que você não lembra que não tinha prequel. Todos esses diálogos, Mauro, todos esses em Dagobah, todos esses, que são, assim, eu não sei você, mas pra mim são os melhores de Império. Assim, todos esses diálogos são primorosos. Sim. Porque volta pra história... Lawrence Kasdan, tá? Porque volta para a história do mestre pro aluno, né? E na relação deles com a força. Sim. Então, isso para mim é perfeito. Não, a parte do Master Yoda, né? A poder da força do lado negro é mais forte. Não. Nossa, é muito legal. É muito legal mesmo. Tudo muito bom. Aí você tem um Lando Calrissian, também, né? Que tem uma química. Olha aí, vamos pensar a questão de você achar o ator certo. De novo, né? Porque tinha química com o Han Solo. Você percebe que quando ele vai beijar a mão da Leia, você fala, cara, ele tem o ar de, né, o galanteador, e ao mesmo tempo, assim, todo galã. E ao mesmo tempo, como é que é o que o Han Solo chama ele? Ele é uma ele é um malandro, né? É um malandro, quase assim. É que não é isso. É uma outra palavra. Você vai gostar dele, porque Cafajeste. Você vai gostar dele. Ela, puta. Né? E ele tem isso, né? Do tipo, eu preciso consertar minha nave. O que aconteceu com a minha nave? Né? Eu falei, mas eu ganhei num jogo limpo e tudo mais. É bem bacana, porque para você ver como os diálogos e cenas bem construídas criam essa conexão com novos personagens, né? Sim. Você entende toda a história já. Você entende um pouco da personalidade do Lando Calrissian, né? A relação dele com o Han Solo, aquela brincadeira entre eles. Sim. Como você ousa vir aqui, lembra no primeiro momento, quando eles pousam na cidade do Senhor? Brincadeira. Aí ele ameaça que vai bater. Aí ele dá um abraço. Enquanto... Puta, cara, vejam, em poucos elementos você consegue falar, puta, tá. Eu entendi porque eles, sei lá, são amigos, né? Tem uma história, e por que o Han Solo tá aqui? Sim. Tentando fugir do Império. Sim. Né? Mas ele entra nessa família, assim, de uma forma, óbvio, tem a questão da traição, mas... Você fica pé da vida com ele. Você fica pé da vida com ele, mas, né, no final das contas, depois você vai ver toda uma repercussão isso no Retorno do Jedi, mas incluímos Lando Calrissian e ele, eu acho que ele cria simpatia. Né? Total. Ele é, como você mesmo falou, ele é abraçado pelo público, assim, né? E o mais legal, né, no próprio filme, não fica pro Retorno do Jedi. E você vai da redenção dele, você vai da identificação, da antipatia, de falar, filha da mãe, me ferrou, eu vou ferrar ele também, né? E aí depois ele, claro, tenta contornar a atitude dele,
resgatando lá o Luke, né? Enfim, fugindo com a Leia, falou, não, a gente vai embora daqui. Né? O Império dominou a cidade, vamos embora. Agora, sabe uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar disso também, né, mano? Você está destacando algum desses pontos importantes, né? Que são pontos de inflexão, eu diria, né? Que, vão ter que ser tratados no episódio seguinte de fechamento, que é um direcionamento claro do George Lucas, quando tem a revelação lá do Vader com o Luke, de que a gente vai enveredar por uma história dos Skywalker. Né? Então, eu acho que nesse momento você começa a perceber que, olha, a gente, na verdade, né, tá vendo uma história dos Skywalker. Não à toa, o George Lucas depois falou, não, os 6 mais evidente do que no mais evidente, muito mais. Né? Evidente. Era uma história que talvez fosse pro lado do Luke, mas aí mudou para uma história do Skywalker. Aí a saga Skywalker, e aí, claro, depois, uma coisa até que você falou em outros episódios, né, não sei se do Vader ou da Nova Esperança, que os 6 filmes da saga se tornam, de fato, a tragédia, né? O George Lucas, que gosta de usar a expressão, né? A tragédia do Darth Vader, né? Claro que com a sua redenção no final. Claro. Então, todos esses elementos fazem com que esse filme seja, sei lá, ele é incrível até hoje, mano. Quer dizer, aí a gente fizemos todos esse levantamento de ideias para a questão do sucesso, isso se refletiu na bilheteria, isso se refletiu depois no franchising. Quer dizer, a gente já falou que, né, Star Wars não tem nenhuma franquia de colecionável, brinquedo de colecionável, né, vai desde Lego. Lembrando que, por exemplo, a própria Lego, né, se você pegar, você tem o AT&T, né, que eles criaram os andadores, e em 2 versões, inclusive. Tamanha a representatividade de Star Wars dentro do Lego. Sim. Né? O que são as duas? Você tem a menorzinha, né? E você tem aquela que é como se fosse uma masterpiece deles, que é para adulto mesmo, que é uma peça que fica gigantesca e tem mais de 5.000 peças. Como fizeram com a Millennium Falcon, como fizeram com a X-Wing, como fizeram com os outros. Mas eles fizeram do AT&T. E o AT&T, basicamente, tirando depois que ele foi aparecer no Rogue, uma versão mais escura, essa cinza mesmo, é a versão do Império Contra-Ataca, tamanha a representatividade do Império Contra-Ataca. Incluindo também uma outra peça que a gente já comentou nos outros episódios, que é o Chamber do Darth Vader, que só é representado em Lego, só tem no Lego, né? Só tem Lego. Eu não lembro de nenhuma outra fabricante que tem o Chamber. Eu tô tentando pensar aqui, acho que não também. E aí você vai para colecionáveis, Funko, né? Você vai o filme, claro, mano, isso é um pouco do que você está exemplificando. Esse filme, ele só intensificou, né, o lançamento de milhares de brinquedos e colecionáveis. Claro. Sim. Vi de versões mais simples disso daqui, né? Porque você começou a falar, não, beleza, isso aqui é uma... Isso é objeto de desejo. Isso daqui não é mais para adulto. É uma questão o sabre de luz é para... Esse sabre de luz não tem jeito. Mas se você pegar um sabre de luz, você tem sabre de luz para o teu filho, com a lâmina de plástico, aquelas que você tem que pegar com a mão e puxar. Assim, exatamente. Tem dos mais variados gostos, valores e qualidades. É isso aí. Por conta disso, né? Até brincadeiras à parte, balde de pipoca, cara. Boné, né? Camisetas, e aí vai. É o mundo do licenciamento. Sim. Né, bebendo dessa fonte de sucesso que é Star Wars. Vou fazer um comentário rápido, e aí, né, pra gente poder terminar, porque o nosso tempo... Já foi? Papo dá pra falar mais umas Star 2 horas. Gente. Star Wars falar mais umas 2 horas de Império Contra-Ataca, tá? Star Wars mas nosso tempo tá no fim. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, a gente mostrou o look da Hot Toys, mas a peça mais desejada das versões todas que foram lançadas do Darth Vader 1.6 é a versão do Império Contra-Ataca. É a versão do Império Contra-Ataca, que vem com a base, exatamente a base, onde ele estende a mão e fala, no, I am your father. Aquela base que acende com LED, com a torrezinha do lado ali, toda bonitinha, que você coloca ele ali e aí acaba sendo a versão que tem mais o gosto dos... Foi essa versão
foi essa versão que a Hot Toys lançou recentemente, uma edição comemorativa? Foi. Que vem com uma embalagem... Uma embalagem meio vintage, meio retrô, assim? É isso. Isso. Em comemoração do aniversário do Império Contra-Ataca, entendeu? Foi do aniversário do Império Contra-Ataca mesmo, né? Contra-Ataca, é isso. Foi em 82, né? Império Contra-Ataca, não foi? Saiu em 1981. Eu acho que foi por aí. Foram 3 anos, né? 21 de maio de 1980. 80. Mas 3 anos, né? 3 anos. Lançamento de 77 para... É que eu acho que aqui no Brasil a gente teve um acesso meio tardio, não foi não? Em maio. Maio foi nos Estados Unidos, a gente teve uma diferença de 3 meses. Que beleza. Foi rápido. Foi rápido. É que faz tempo. E eu não vi Império Contra-Ataca no cinema. Não, eu também não. Você também. Não. O primeiro Star Wars do cinema, pra mim, é Retorno de Jedi, né? Que saiu em 83. Né? E eu lembro. 83. 83. Tá. 83. Tinha 10 anos. Lembro. Eu lembro. Agora, estou falando aqui pra você. Eu lembro da sala de cinema. Lembro que eu assisti. Lembro totalmente. Mas a gente. Exatamente. Helder, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Meu amigo. Como a gente te encontra nas redes sociais? @TheOneCollector, tá bom? Tem lá o nosso perfil do Instagram com muito conteúdo diferenciado sobre o mundo do colecionismo, da prática do colecionismo. Tá bom, pessoal? Vai lá. Excelente. Para me encontrar justamente no Instagram do MBM, @MBM_Limited, né? Tem muita coisa de Star Wars aqui disponível. Muita coisa, gente. Tem muita coisa. Pessoal, agradeço aí quem nos escutou, né, e que gostou. Peço ajuda para vocês divulgarem, compartilharem. Por favor. Né? Que é super importante para a gente continuar fazendo esse conteúdo, tá bom? Isso aí. Mais um papo, né, para a gente continuar com esse papo gostoso, descontraído e cheio de conteúdo. Meu amigo. Super obrigado. Foi ótimo Manal. de novo. E a gente se vê no próximo episódio. Feito. Tá bom? Valeu. Pessoal, super obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu.